Uma alegria estar de volta aqui na cidade de Goiânia, nessa linda igreja, rever aqui o pastor Abinair, amigo de longa data. Quando o Nicolas falou que me escuta desde pequeno, eu entendo. Mas quando o senhor diz que me escuta desde pequeno, eu não entendo. Porque não é vocês, né? Pastor Abigail Filho, está por aí? Está ali atrás, Deus abençoe, grande amigo. Pastor Samuel Almeida, Deus abençoe. Pastor Henry Almeida, quem é o pastor Henry, que eu não conheço? Está aí? Foi arrebatado. Está por aí. E o meu querido amigo, companheiro de parlamento, deputado Ismael Alexandrino, presbítero da igreja, obrigado pelo convite. Quando ele me convidou, ele disse, vai estar o senhor e o Nicolas. Eu disse, deixa só o Nicolas, né? Porque o Nicolas fala por mim e por todos nós. Ele disse, não, a gente quer um velhinho lá. Que Deus abençoe, né? Abra sua Bíblia comigo, no livro dos Salmos. Salmos de número 42. Versículo 1. Como foi bom te ouvir aqui, viu, Nicolas? Eu nunca tinha assistido uma palestra sua, parabéns. Apesar que a metade do que você passou ali me causou depressão profunda, porque eu vivi tudo aquilo ali, né? E eu sei como foi difícil. Talvez no momento da minha prédica aqui eu cite tudo. Como é bom ter você no parlamento. Como é bom saber que Deus tem te levantado como um profeta para esse tempo. Jesus te blinde, te proteja, te torne invisível aos olhos do mal. E que Ele te dê longevidade de vidas. Deus te abençoe. Você, a esposa, a Aurora e a Serena. A Aurora, ele colocou o nome na filha dele porque a minha neta chama Aurora, né? Ele se baseou na minha netinha, né? Deus te abençoe, viu, Nicolas? Salmos 42, quem encontrou, diga amém. Assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Amém, igreja? Vou ler mais uma vez. Assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém aí ainda. Isso, agora aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos. Tudo que nós já ouvimos aqui nesta noite já deixou a nossa alma saciada. O culto já poderia terminar neste exato momento. Teu filho trouxe uma palavra profética, atingiu nossos corações como uma seta inflamada. Os louvores já nos levaram até o céu. O momento do ofertório foi sagrado. Mas a direção da igreja me deu uma oportunidade para deixar uma palavra. E eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim de novo. Antes de pregar, ó Deus, eu te faço 2 pedidos. O primeiro é que o Senhor cerque esta igreja com a sua presença. E que num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Goiânia. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. O segundo pedido é que o Senhor abra as comportas do céu sobre nós e envie do céu para a terra uma comitiva de anjos. Que esses anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Roberto, só vou pedir para você abaixar um pouquinho o som do teclado, tá bom? Sonoplasta, querido, está nos ouvindo aí? É aquele ali de costa? Só abaixar um pouquinho o som do teclado, tá? Queridos, eu fiquei imaginando e pensando o que falar aqui, né? Sobre política,
cristianismo, nossa vida como cidadãos, e veio à minha memória um dos momentos mais difíceis da minha vida, como pastor e como cidadão. Eu estou no meu 4º mandato como deputado federal, e no meu primeiro mandato, logo no primeiro ano de mandato, eu confesso a vocês que me deu desespero na Câmara dos Deputados e uma vontade imensa de abdicar do meu mandato. Não foram uma nem duas, mas dezenas de vezes que eu sentei com a minha esposa e disse a ela que eu achava que estava no lugar errado, mesmo tendo recebido por Deus uma profecia de que eu devia estar na vida pública. E só depois de 2 anos de mandato é que eu entendi por que é que o Senhor havia me levado ali. A vida pública não é fácil. A vida pública, ela é um lamaçal. As pessoas que entram dentro de Brasília e não têm um propósito fixo em Deus, mais cedo ou mais tarde acabam sendo arrematados, acabam sendo encantados pelo que nós chamamos lá de canto da serpente. Lembro-me que logo que entrei em Brasília, eu tive que fazer uma opção, tive que escolher entre 2 palavrinhas: o verbo ou a verba. Alguém entendeu aí? Vou falar de novo. Eu tive que escolher entre 2 palavras: o verbo ou a verba. Não dá para ter os dois na vida pública brasileira. Quando você tem a verba, eles te calam, porque você vai fazer parte do sistema. E quando você não cai no sistema, aí você tem o verbo. E quando você usa o verbo, você recebe um alvo desse tamanho nas suas costas. E foi aí que eu comecei a compreender como era pútrido o cenário político brasileiro. A vida pública custou muito caro para mim, para minha família e para todos aqueles que me cercam. Eu fechei, pastor Abinair, 14 igrejas em 3 meses por conta da vida política. 14, não foram 4, 14 igrejas. Eu tive que assistir minhas filhas, à época, uma de 8 e outra de 9 anos, dentro do meu carro, na porta de uma de nossas igrejas, uma que nós precisamos fechar, na cidade de Franca, 50 ativistas do movimento LGBT, em cima do nosso carro, pelados, esfregando os órgãos genitais na cara das minhas crianças. A polícia do lado assistindo tudo. Eu desci do carro, invoquei o Código Penal, recitei os textos do Código Penal, que o culto não podia ser vilipendiado, nem nos objetos de culto, e o policial me disse: não dá para enfrentar essa turba porque eles são barulhentos e violentos. O movimento LGBT é o movimento mais cruel da história. São extremamente cruéis. Se você pegar a história, como por exemplo de Lech Walesa, alguém já ouviu falar de Lech Walesa? Lech Walesa é um polonês, Major Victor Hugo. Lech Walesa, um polonês que recebeu o Prêmio Nobel do Trabalho, uma das mentes mais queridas do mundo. Lech Walesa está nos últimos 10 anos, se não me falha a memória, mergulhado, simplesmente porque ousou falar que a família tradicional é aquela feita por Deus, homem e mulher. Ele que vivia de palestras, não pode mais pisar nos países livres, porque onde ele chega, o movimento LGBT vai para cima, e ele perdeu todas as agendas dele por conta disso. Um homem que teve o prêmio Nobel. Macarrão Barilla, que é um dos macarrões mais famosos do mundo, sofreu um boicote tão violento que a fábrica quase foi à falência, simplesmente porque o dono do macarrão, numa entrevista questionado por um jornalista capcioso, disse a ele: o senhor colocaria um casal homoafetivo para fazer propaganda do seu macarrão? Ele disse: nosso macarrão é centenário e sempre teve uma família tradicional. Bastou isso para que a vida dele quase acabasse. Então eu sei o que é sofrer. Quando eu assumi a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados no ano de 2013, era uma voz única. Naquele momento, eu era uma voz única. Deus sabe o que eu passei. E eu me lembro, meu querido Abigail e pastor Abinair, que num dos dias mais terríveis, eu estava dentro do meu gabinete tremendo, a polícia legislativa fazendo a minha escolta, as minhas funcionárias com hematomas nos braços, porque o movimento LGBT entrou dentro do meu gabinete, machucou as funcionárias, quebraram o meu gabinete.
E eu tinha que ir presidir a comissão. E eu chorei muito, eu disse, eu não tenho mais força para isso. E entrou dentro do meu gabinete, naquele momento, um senhor, que na época tinha quase 80 anos de idade, junto com mais 2 outros irmãos. Quando ele olhou para mim, ele disse, por que você está chorando, rapaz? E eu falei para ele, estou sofrendo, a minha casa sofrendo, minhas filhas sofrendo, minha família sofrendo. Ele olhou para mim e disse, foi Deus que te colocou aqui, e eu quero te dar um abraço, e eu vou com você para aquele lugar. E esse ancião de quase 80 anos me pegou pelo braço e andou comigo pelos corredores da Câmara dos Deputados. Ele foi agredido, chutaram ele, cuspiram a mim e bateram em mim. Mas foi graças àquele velho que eu não desisti. O nome dele, Bispo Primaz, Bispo Manuel Ferreira, porque eu tenho profundo respeito. Naquele momento foi o único grande líder religioso que veio do meu lado. Por onde eu andava, alguns poucos pastores que me conheciam falavam, estamos orando por você. Todos os crentes me viam dizer, estamos orando por você. Até que um dia eu me cansei e disse a um irmão que veio falar que estava orando por mim, eu disse, não faça da oração um esconderijo de um covarde. Porque eu não precisava só de oração naquele momento, eu precisava de apoio. Que tipo de apoio? Eu precisava de uma igreja que pudesse fazer barulho também. Porque para onde eu ia meia dúzia, 10, 15, 20 pessoas do movimento LGBT, e nós, uma igreja de milhares de pessoas. Ninguém tinha coragem de mover um dedo para poder estar ao meu lado. Naquele momento, a própria bancada evangélica, dos 12 que votaram junto comigo para eu poder estar na comissão, apenas 2 ou 3 ficaram do meu lado, e ainda com ressalvas. Até que quando minhas forças já estavam se exaurindo, chegou perto de mim um cidadão muito querido no parlamento hoje. Ele disse, olha, a minha patente é de capitão, mas aqui eu vou ser seu soldado. E Jair Messias Bolsonaro entrou na briga. Até então Bolsonaro era só mais um parlamentar lá dentro. E ele veio e ficou do meu lado. E engraçado que ele, muito sábio, muito esperto, né? Ele podia falar aquilo que eu não podia, né? Porque eu sou um ser humano como você, eu tenho sangue nas veias, eu não tenho sangue de barata. Eu sou um evangelista por natureza. Quem já me viu pregar sabe que eu sou um evangelista. Eu sou um evangelista, é um provocador também. Mas por conta da patente de ser um pastor parlamentar, e eles tudo que queriam era me ver ser violento, xingar, brigar, e eu não fiz nada disso. Mas aí eu olhava para o Bolsonaro, ele entendia, ele falava, deixa que o que você não pode falar, eu falo, né? Aí Bolsonaro falava tudo aquilo que, Bolsonaro sendo Bolsonaro, né? Falando, colocando cartaz, fazendo as confusões que ele sempre gostou de fazer. E graças a tudo isso, abrimos um caminho em 2013. Em 2013, éramos 2 vozes. Hoje, somos centenas de vozes na Câmara dos Deputados. Eu estava ali agora no podcast, me fizeram uma pergunta, valeu a pena, pastor? Eu disse, faria tudo de novo, porque havia um propósito. Eu só fui para a política por causa de um propósito. Tenho dito a amigos cristãos, se não é Jesus que te mandou, não vá. E eu insisto, todas as vezes que alguém me pergunta, eu falo com eles, se não foi Cristo que falou com você, nós somos pentecostais, somos místicos por natureza, acreditamos em revelação divina, e eu sempre digo, se Deus não te deu prova, não vá. Porque se você for sem a proteção divina, você corre um grave risco. Nós temos um exemplo recente, nós temos o exemplo da irmã Flor de Lis. Eu preguei no evento da Flor de Lis por 11 anos consecutivos no Rio de Janeiro, um dos maiores congressos pentecostais do estado do Rio de Janeiro, 11 anos consecutivos, frequentava aquela casa com aquele mundaréu de filhos, era amigo do esposo e dela. De repente, lá vai Flor de Lis para a política. Ela pediu a minha opinião, e eu disse a ele, se foi Deus que mandou, vá. Ela disse, não, eu tenho certeza que foi. Olha o que aconteceu, bastou entrar um pouco de dinheiro lá naquele estado, muita corrupção, você morando numa casa com 50 pessoas que vieram dos guetos, do crime, apareceu dinheiro, não teve divisão de dinheiro, o término, assassinato, violência, escândalo e tudo mais. A política, ela pode sim caminhar ao lado da fé, desde que essa fé seja uma fé genuína. A política não é um problema, o problema é o caráter de quem a gente manda para a política. Babilônia nunca mudou Daniel, o Egito nunca mudou José, mas José mudou o Egito. Daniel virou Babilônia de cabeça para baixo. Se política fosse ruim, Jesus não tinha como amigo José de Arimateia. E foi graças a José de Arimateia que o corpo de Jesus não ficou exposto naquela cruz até ser destruído pelos abutres. Foi o senador da república, José de Arimateia, que emprestou a tumba de Cristo.
Foi José de Arimateia e também Nicodemos, um membro do Sinédrio, um político do seu tempo, que foram até o governador e pediram o corpo de Jesus. Será que se fosse uma pessoa comum, uma pessoa simplória, sem nomenclaturas, teria conseguido essa façanha? Não. Então é preciso, nós precisamos entender que o nosso exercício de cidadania pode caminhar ao nosso lado na fé. Eu estou há 16 anos na vida pública, eu nunca deixei o altar, eu nunca parei de pregar. E as pessoas falam, como é que o senhor dá conta? Eu digo, é muito simples. Eu sei onde fica o deputado e eu sei onde fica o pastor. Eu estou político, mas eu sou pastor. O verbo estar é passageiro. Posso amanhã não estar político, mas eu serei pastor até o arrebatamento da igreja. Aliás, por falar em arrebatamento da igreja, se o toque da trombeta for hoje à noite e daqui de dentro só 2 subir, um eu tenho certeza que sou eu. Quem é o outro? Vem comigo, deixa eu ver. De verdade esse grito aí? Pois bem, então a vida pública ela é muito cara para aqueles que se envolvem com ela. E mais cedo ou mais tarde você também é obrigado a fazer esse tipo de escolha. Ou você vai querer o verbo, ou você vai querer a verba. Ao querer o verbo, você vai passar a se tornar um inimigo público número 1 para aqueles que já fazem parte do sistema. Eu costumo dizer que para aqueles que vão para a política, 3 coisas vão acontecer na sua vida, caso você desponte. Como aconteceu, por exemplo, com o Nicolas, como aconteceu comigo. É muito raro acontecer isso. Nós somos em 503 deputados lá, né, Alexandrino. Tente aí você lembrar o nome de 10, pelo menos. Tente lembrar o nome de 15. A mente vai travando. Porque é muito difícil você aparecer. Na vida pública, ou você aparece com escândalo, ou com chacota. Raramente alguém que faça uma coisa boa vai aparecer na política. E quando você desperta nas pessoas a sua capacidade, e as pessoas veem que você tem liderança, anote aí, a primeira coisa que vão fazer com você é tentar te cooptar. Se você tem destaque, tem brilho, se você fica grande, vão tentar te cooptar, ou seja, vão tentar colocar um preço em você. Se você ceder, você vai ser mais um do sistema. Se você não ceder, você começa a ficar como um problema para eles. E ao ser um problema, vendo que você é incorruptível, porque não conseguiram te comprar, vão fazer a segunda coisa. Eles vão vasculhar a sua vida inteira, vão sacudir a sua vida inteira para ter algum tipo de dossiê na mão, para ali na frente poderem usar contra você. Se não encontrarem nada contra a sua vida, vem a pior parte. Vão partir para aquilo que eu chamo de crueldade nua. O que é a crueldade? É quando eles partem para o pessoal. E aquilo que eles não encontraram, eles passam a criar, a inventar, a plantar. E aí, só se Deus estiver na sua vida. Eu já passei por tudo que você possa imaginar. Sendo pastor, já fui acusado de estupro por uma pseudo-jornalista. E com detalhes de crueldade. Ela disse que eu levei ela para um quarto com uma faca no pescoço dela. Você consegue imaginar pastor Marco Feliciano com uma faca no pescoço de uma mulher? Veja só. Ela disse que foi aos gritos, veio uma mulher salvar ela. Eu moro num apartamento funcional, a Polícia Federal foi lá, os funcionários dizendo assim, é o único apartamento de crente aqui de verdade, é o do pastor. Nunca. Mas por que fizeram isso? Porque é a única maneira que eles acham para calar uma pessoa. Quando eu vejo o Nicolas, quando eu vejo outros deputados aparecerem, como aqui de Goiânia, tem o Gayer e outros mais, eu tenho orado muito por vocês, porque eu sei do que esse povo é capaz. Então, se você que está aqui não pensa, ou pensa em um dia se candidatar a um cargo público, peça para Deus te dirigir. Peça para Deus te mostrar de verdade, se ali é o seu lado de verdade, porque se não for, o preço é tão alto que possivelmente você não suporte. Aí você me pergunta, pastor, por que o senhor leu o Salmo 42? Porque esse Salmo aqui, 42, mudou a minha história num momento posterior às lutas que eu passei. Eu enfrentei o ano de 2013 de cabeça erguida, entreguei a Comissão de Direitos Humanos. As pessoas sempre me perguntavam, como é que ele aguenta? Quem aqui lembra desses episódios? Quem me lembra que eu apanhando dentro de avião? Eu apanhei em avião, literalmente, eu apanhei em shopping center, literalmente. Me jogavam latinha de cerveja, lata de refrigerante. Eu passava, as pessoas me esmurravam. Eu tive que tirar uma filha da universidade, da faculdade, porque os professores divulgaram o sobrenome dela dentro da faculdade. E ser Feliciano, no ano de 2013, a única voz contrária ao movimento LGBT, que sofria ataques da imprensa, que sofria ataque de jornalistas, que sofria ataque
dos pseudos intelectuais, dos artistas e tudo mais, era eu. Eu tive que tirar a minha filha do Brasil porque um amigo meu, um pastor, teve a bondade de pagar a passagem dela e cuidar dela por um tempo. Todas as pessoas da minha casa hoje, eu, minha esposa, minhas 3 filhas, todos fazemos terapia. Já se fazem 12 anos e até hoje as sequelas ficaram. A minha esposa é psicóloga, ela tem clínica e ela também precisa de uma psicóloga para cuidar dela por conta de todas as coisas que nós passamos. A minha esposa contraiu síndrome do pânico. Eu me lembro de 2 vezes correr com ela para o hospital, ela com ânsia de morte, porque ao tentar deitar a glote fechava. Ela passou 2 anos dormindo sentada por causa das perseguições. Fora isso, processos. Nicolas mostrou aqui um vídeo, vocês lembram daquele vídeo, daqueles psicólogos falando na Comissão de Direitos Humanos? Eu estava lá, eu fui o primeiro a divulgar aquele vídeo. Aquele vídeo me custou um processo, onde eu gastei quase 200 mil reais sem ter, porque a Câmara não paga advogado para nós. E eu tive que retirar aquele vídeo do meu Facebook, porque na época ele deu 6 milhões de visualização, foi um dos primeiros vídeos a serem pulverizados no Brasil. Toda a esquerda me processou, eu tive só por causa daquele vídeo mais de 14 processos. Se eu somar todos os processos ao longo desses anos, são quase 40 processos. Ontem, quem acompanha a mídia social deve ter visto, ontem eu fui condenado pela mãe do Cazuza, a Lucinha, 80 mil reais num processo. Eu perdi em primeira instância, segunda instância. Qual foi o meu crime? Eu fiz um vídeo falando da Rede Globo e do malefício das novelas e citei uma frase do filho dela. Citei uma frase, porque o filho dela era um poeta, né? A nossa piscina está cheia de ratos, uma coisa assim. Eu nem me lembro o que foi. Só porque era eu, Marco Feliciano, que havia citado, ela me processou. E no Rio de Janeiro eles têm muita força. Eu perdi já 2 processos com ela. Está subindo agora para o STJ e eu estou orando. Em novembro agora, por misericórdia, eu venci um processo contra aquela travesti da cruz que você falou aqui, Nicolas. Quem lembra da travesti que ficou na cruz? Eu denunciei ela no parlamento. Eu paralisei uma votação toda na Câmara, trazendo deputados. Entramos fazendo Pai Nosso, fazendo a oração do Pai Nosso. Foi parar no Jornal Nacional, nós travamos a sessão. Foi a primeira vez que nós conseguimos travar a sessão. Por causa daquilo, Major Vitor Hugo, eu tomei um processo e perdi em primeira instância 300 mil reais. Dinheiro que eu havia juntado para minha família a vida toda. O banco já sequestrou e o juiz de primeira instância já deixou com que a ONG que me processou dessa travesti já pudesse usar o dinheiro antes de antes de transitar em julgado. Esse é o preço que às vezes a gente paga. Aí muitas vezes as pessoas olham para mim e dizem assim: o pastor Feliciano não é mais de briga, né? Ele está quietinho agora. Eu sei onde dói. Eu sei quanto eu gastei. Quase R$1 milhão. Eu tive que dilapidar o patrimônio da minha família, simplesmente por defender a minha fé e a sua fé. Hoje eu fico feliz. Hoje eu deixo o Nicolas bater, porque ele é novinho, tem bastante dinheiro. Deixo os processos para ele. Já está com quantos, Nicolas? 30 e quantos? 34 processos. Que Deus te guarde. Eu tive 48, ainda estou ganhando de você. Então 34 processos já, porque é a maneira que eles usam para nos amarrar. E detalhe, não precisa ser processo pesado. Uma mulher foi na porta da minha casa e me pediu dinheiro para gravar um CD. E eu disse para ela que ali não era lugar para aquilo. Ela estava na rua, passou um amigo, veio falar comigo, eu fui atendê-lo. Ela veio atrás de mim: o senhor é obrigado a me dar o dinheiro porque eu votei no senhor. Irmã nossa, eu falei: a senhora está sendo chata e inconveniente. Ela saiu da porta da minha casa, foi até a delegacia e abriu um boletim de ocorrência. Por causa do bendito ou maldito foro privilegiado, que para mim não presta para nada, quem tem que me julgar é o STF. O processo subiu para o STF, caiu na mão da ministra Rosa Weber. Só por causa desse processo de ter chamado uma mulher de chata, eu fiquei 6 anos. Nesses 6 anos, meu advogado teve que ir a Brasília, por causa desse processo, mais de 20 vezes. Nas 20 vezes, todas as passagens de avião, hospedagem, alimentação, tudo saiu do meu bolso. Aí alguém diz: ah, pastor, mas não vai dar em nada. Será que não? Eu não confio nos nossos juízes. O juiz, cada um pensa uma coisa. Alguém fala: mas o senhor só chamou ela de chata. Pois é, pegue o estatuto do idoso. Você não pode provocar nenhum tipo de angústia no idoso. Imagina a ministra invocando o estatuto do idoso, dizendo assim: o senhor, um homem público, provocou angústia chamando uma senhora de chata. Basta isso para que um processo
me criminalize e eu posso perder até o meu mandato. Esse é o Brasil em que vivemos. Então, se você, repito, só vá para a vida pública se você tem uma vocação. Porque se você não tem uma vocação para isso, apenas ore ou envie para lá pessoas que tenham coragem, que possam fazer aquilo que você não faz, que é o que nós estamos fazendo, trabalhando ali em Brasília como uma espécie de bloqueio. Todas as vezes que você perguntar para um jornalista sobre Bolsonaro, sobre mim ou outros, olha o que vão falar: vocês nunca aprovaram nenhum projeto. Por que isso acontece? Pergunte para mim, por quê, pastor? Só falo se todo mundo perguntar. Quando você tem brilho e não se entrega ao sistema, o sistema diz assim: nada dele pode passar. Quando eu entendi isso, eu parei de apresentar projetos. Eu apresentei mais de 200 projetos. Acho que eu tive um projeto aprovado até hoje, porque logo que eu entrei, eu fiquei na mira do pessoal. Então, eu entendi que não dava para ser artilheiro, mas aí eu me esmerei em ser um zagueiro. E aí eu juntei um grupo, e graças a Deus, depois de 2013, ali na Câmara dos Deputados, não passou mais nada que ferisse a igreja de verdade, como disse o Nicolas aqui. Tudo que você vê ferir a igreja e a sociedade vai para o STF, porque foi o jeitinho que o pessoal da esquerda entendeu e encontraram esse atalho. Eles judicializam, os ministros são deles, criam uma jurisprudência e criam uma lei à margem daquilo que diz a Constituição Federal. A política brasileira não é para amadores. Posso ouvir um amém? Roberto, mude a música para mim. Por que eu li o Salmo 42? Porque no final do ano de 2013, passei 2014, quando estava chegando em novembro de 2014, eu adoeci. E eu tive a tal da depressão profunda. Diga comigo, depressão profunda. Um pouquinho mais forte. Me empreste a sua mente um pouquinho aqui agora. Quando eu passei aquelas lutas, aquelas violências, todo mundo sempre olhou e disse: como é que ele aguentou? Eu também não sei. Havia um propósito, eu tinha que estar ali. Não era Marco Feliciano ali. Ali era um projeto de Deus. Era alguém abrindo o caminho. Eu fui o João Batista do Nicolas. Eu fui o João Batista do Bolsonaro. Dia desse eu falei com o Bolsonaro, falei: presidente, para o senhor ficou o bônus e para mim ficou o ônus. Só sofri, só me lasquei, mas cumpri minha missão, abri o caminho. E as pessoas falam: como é que o senhor aguentou? Pois é, eu não aguentei. Final de 2014 eu caí em depressão profunda. O médico que me atendeu, o psicólogo, disse que eu acumulei muita coisa, muita perseguição, muita coisa ruim, tudo na internet comigo é coisa ruim. Eu estou tentando agora, para vocês terem uma ideia, um visto especial nos Estados Unidos, que é o visto de habilidades especiais. Tem um escritório lá tentando para mim. Aí me chamaram em janeiro, falaram: ó, deputado, está muito difícil. Eu falei: por quê? O senhor é um homem famoso de fato. Então nós entramos na internet para pegar as matérias, para a gente acoplar no processo, para legitimar o seu visto. E eu falei: ela falou: que não tem uma única matéria que fale bem do senhor. Ela disse: tem mais de 1 milhão de citações no senhor, não apenas do Brasil, em mais de 60 países do mundo. Eu fui matéria no The New York Times, na revista Times, The Guardian, e de todos os jornais do mundo que você possa imaginar. Não há uma única matéria que fale bem de mim, nada. Então só sobrou o ônus. E aí, quando você tem filhas, no meu caso eu tenho 3 filhas, e você vê a sua esposa adoecer, você vê suas filhas adoecerem, e você vê a luta eu fui indo, o copo foi enchendo, até que a última gota fez o copo entornar. E eu adoeci. E eu tive depressão profunda. E eu fui para uma cama. Só que eu sou uma pessoa muito conhecida, principalmente na igreja. E eu venho de uma época que todo mundo falava que depressão era coisa do diabo. Eu mesmo, por ignorância, falava que isso era do diabo. Até que eu vivenciei isso. E foi no meio da minha depressão que eu descobri que não é do diabo, mas o diabo se apossa dela. A depressão não é uma coisa do diabo, mas o diabo potencializa ela. Porque a depressão é uma doença da alma. Por mais que receitem remédio, por mais que o Rivotril, o Lexotan e outros ansiolíticos façam efeito, são meras drogas injetadas ou dadas no seu corpo. Enquanto a droga está ali, você fica eufórico, a adrenalina sobe, acabou a droga, acabou o efeito, você cai em depressão de novo, porque é o estado da alma, é um estado de doença emocional. O que é a depressão? A depressão é uma soma de todas as frustrações do passado.
há uma falsa perspectiva de um futuro que ainda não existe. Digo falsa porque não existe. A pessoa olha para trás, não vê nada de bom. Ela olha no retrovisor da vida e diz: só tem coisa ruim lá atrás, não conquistei meus sonhos, só apanhei isso e aquilo. E ela olha para o futuro e não consegue enxergar nada. Então a alma dela se fecha, se tranca e ela cai num limbo. E é nesse limbo que eu fiquei. Ao depressivo é muito ruim, porque as cores não têm vida, o perfume não tem cheiro, a comida não tem sabor, o sorriso da criança te incomoda, o silêncio das pessoas também. A pessoa perde a vontade de tomar banho, perde a vontade de existir. Ela começa a paquerar a morte. E é aí que entram os demônios. Na magia negra tem 2 demônios, Maria Mulambo e Exu Caveira. Maria Mulambo, o nome já diz, mulambo, você já deve ter ouvido essa expressão, que homem mulambento, a pessoa que se descuida. A pessoa depressiva, ela se descuida, ela não cuida mais do cabelo, não cuida mais da roupa, não cuida mais do rosto, não cuida mais de nada. Aí depois que Maria Mulambo faz essa festa na vida da pessoa, ela entrega para Exu Caveira, o príncipe do cemitério, que vai no ouvido da pessoa e diz assim: morre, se mata, para que viver? Daí as crises que levam um depressivo ao suicídio. Então a política me levou para esse beco, e foi no meio desse beco que eu encontrei um milagre em Deus, porque se não fosse um milagre eu não estaria aqui hoje falando para vocês. Eu me lembro que quando tudo isso aconteceu, eu implorei para minha esposa: não conte para ninguém, então ficou tudo dentro de casa. Eu atendo por ano 250 igrejas, pregando, atendo por ano 8, 9 países, pregando, nunca parei de pregar, mesmo tendo ido para a política. E eu falei: o que eu vou dizer para essas pessoas? Até que um dia, deitado no quarto, com a luz apagada, já estava emagrecendo, estava fedendo, não queria tomar banho. A minha esposa entrou com o telefone e disse: tem um amigo querendo falar com você. Eu disse: eu não quero falar. Ela disse: você precisa falar, é um amigo seu que não mora no Brasil, ele mora lá em Israel. Ele é um judeu, filho de brasileiros, fala português fluentemente. E aí, por conta da insistência, porque as crianças entraram com ela dentro do quarto, as filhas vieram junto, eu falei: tá, eu atendi. Quando eu atendi, esse meu amigo disse: olha, Jesus mandou te dar um presente. Você vai pegar um avião, vai vir você, sua esposa e suas filhas aqui para Israel. Eu vou pagar tudo. Eu pago as passagens, eu pago o hotel. E você precisa respirar ares novos. Aí você não pode andar pelas ruas, eu sei que você está ruim, vem para cá. E eu não queria ir, mas aí as crianças começaram: vamos pai, vamos. Por elas, eu fui. Cheguei lá em Israel, me colocaram lá num hotel muito chique. As crianças aproveitaram bem. Eu só ficava trancado dentro do quarto. E o que eu vou falar agora é só para crente maluco. Tem algum crente maluco aqui ou não? Tem só uns 10. Você é maluco e nem sabe. Ficar numa igreja até uma hora dessa aqui, só maluco fica mesmo, né? Pois bem, eu estava lá dentro do quarto, bateram no quarto umas 2 horas da tarde. Quando eu abri, um homem vestindo uma roupa preta, um chapéuzinho na cabeça, uma barba aqui, o cabelo aqui feito uma trancinha, e uma barba desse tamanho. Ele era bem rechonchudinho assim, gordinho, ele com óculos redondinho, ele era muito fofinho, aquele velhinho. Ele parecia o Papai Noel, só que usando uma roupa preta. Aí ele falou: o senhor é Marco Feliciano? Eu disse: sou. Ele falou: eu estou aqui porque eu fui contratado. Eu falei: contratado para quê? Eu vim aqui para fazer uma brahá para o senhor. Eu falei: brahá? O que é isso, brahá? Foi: eu vim aqui fazer umas rezas para o senhor. Foi: reza? É, umas rezas, vocês chamam de orações. Eu falei: mas quem te contratou? Ele falou o nome, era o meu amigo que é judeu. Foi: ele me contratou para vir aqui. Eu falei: mas você pode orar daí mesmo? Não, eu tenho que entrar aí dentro, que eu tenho que vasculhar esse quarto para ver se não há espíritos malignos aí dentro. Eu falei: meu Deus, mandaram um exorcista para expulsar. Pronto, eu, pastor Marco Feliciano, sendo exorcizado. Mas o velho insistiu de um tanto. Eu falei: tá bom, então entra. Quando ele foi entrar, aí eu me apavorei mais ainda. Pergunte por quê. Ele ficou aqui na porta e deixou os apetrechos dele do lado da parede, onde não dava para eu ver. Quando eu falei: entra, ele pegou aqui uma lata de 5 litros de óleo de oliva. 5 litros. E do outro um saco com um monte de linha vermelha. Eu falei: Jesus, macumba gospel. Me lasquei. Ele pegou esse óleo, ele ungiu aquele quarto inteiro, ele ungiu as malas, ele ungiu minhas roupas, ele fez de tudo. Eu falei: meu Deus, que ele não venha para o meu lado com esse óleo. Aí ele falou: eu preciso fazer porque eu fui contratado. Eu disse: como assim contratado? Ele disse: eu fui contratado. Para não deixar meu amigo triste, eu deixei, ele me ungiu. Aí ele pegou aquelas fitinhas vermelhas, amarrou uma nesse dedo, outra nesse dedo. Ele era um judeu
uma mistura de judeu messiânico com cabalístico. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, eu achava que não tinha como piorar as coisas, né? E aí depois que ele fez tudo lá, as rezas dele, ele falou assim, aí, você está melhor? Eu disse, não. Ele botou a mão na barba e disse, então vou tentar outra coisa. Ele pegou, abriu o livro, fez mais umas outras coisas lá, fez mais umas preces. Ele disse, e agora, melhorou? Eu disse, também não melhorou. Ele falou, então vou ter que te tirar de dentro desse quarto. Eu disse, ninguém me tira daqui. Ele falou assim, eu tiro. Não tira. Tiro. Você é obrigado a vir comigo. Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu fui contratado. Eu falei, Ele falou, que eu tenho 2 crianças para alimentar e eu não posso devolver os $100 que eu recebi para vir aqui fazer as orações por você. E eu fiquei com pena dos filhos dele. Ele mostrou a foto dos filhos. Se você não melhorar, eu vou ter que devolver o dinheiro. Eu falei, tá, então tá bom. O que você quer fazer comigo? Não, nós só vamos dar uma volta aqui em Jerusalém. E aqui tem uma montanha e eu quero te levar ali só para você sentar e meditar. Eu falei, vai ser rápido? Ele disse, vai. Saí lá fora, ele num carrinho velho. Demos uma volta por Jerusalém. Alguém já foi em Israel aqui? Demos uma volta ali por trás do jardim, do Jardim das Oliveiras, e fomos lá pro alto da montanha. No alto da montanha, Nicolas, esse velho encontrou um lugar lá muito bonito de fato. Dá para ver Israel inteirinho. Dá para ver a cidade velha de Davi, a cidade baixa. Ele sentou de um lado e eu falei, o que eu faço? Ele disse, senta daí. Eu falei, sentei. Foi, e agora? Ele disse, contempla Jerusalém. Eu fiquei contemplando Jerusalém. Foi passando 5 minutos, 10 minutos, o sol começou a queimar. Eu comecei a transpirar. Eu disse, amigo, e agora? Ele disse, contempla Jerusalém. Eu disse, já contemplei. Ele falou, está quente, né? Eu disse, muito. Ele falou, pois bem, quando você está com muito calor assim, você lembra de alguma coisa na Bíblia, um versículo da Bíblia que fala sobre calor? Cita aí, você conhece a Bíblia, você é pastor? E eu citei o que veio na minha boca. E eu falei, Salmos 42. Assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Quando eu falei isso, ele afofou aquela barba dele assim. Até eu tive vontade de afofar a barba dele, de tão fofinha que era. Ele afofou e disse assim, você sabe o que Davi está falando? Eu disse, ele está falando que a corça está com sede. Eu falei, ele falou, mas sede do quê? Eu disse, alô, sede de águas. Ele olhou para mim e disse, se eu te falar que não era sede de água. Eu falei, como assim? Pois é, tem um mistério nessa história. Eu vou te contar a história, a gente vai para o hotel. Eu falei, tá bom, então me conta a história, eu sou curioso. E ele me contou uma história que ninguém nunca tinha me falado, em anos de seminário. Eu nunca tinha aprendido aquilo. Ele me contou que, na tradição dos judeus, Davi, por ser um filho rejeitado pelo pai, queria muito se estabelecer como filho e ser reconhecido e amado. E por isso, como menino de uma terra semita, ele queria conquistar o pai caçando, porque o sonho de todo pai naquela época era ter um filho caçador, um filho guerreiro. Então Davi vai caçar uma caça para o pai. Só que o pai dele é um homem rico, é um fazendeiro, Jessé belemita. Tinha bois, tinha vacas, tinha ovelhas, tinha cabritos. Então Davi, para tentar seduzir o pai, conquistar o pai, ganhar a confiança do pai e alegrá-lo, ele queria dar para o pai uma carne exótica. E que carne ele queria dar? A carne de um cervo ou de uma corça. Ele diz que Davi então sai pelo alto da montanha, porque era no alto da montanha que as corças ficavam, em busca de uma corça para ele poder matá-la e levar até o seu pai. E ele diz que Davi, como hábil caçador, começa a notar galhos quebrados, as pegadas, as fezes desses animais, e ele vai seguindo até que ao longe ele enxerga uma corça. E ao enxergar uma corça, Davi sabe que a distância que está até a corça não é suficiente para ele poder matá-la. Então ele vai se espreirando, vai se esgueirando pelo meio da terra, até observar a corça a uma distância que ele pode dar uma flechada nela. O rabino disse que nesse momento aparece um outro predador na história, um leão da montanha. Ele disse que Davi sabia que não dava para brigar com o leão, que o leão era muito mais forte do que ele. Então Davi recua e se esconde, porque o leão não está olhando para Davi, está olhando para a corça. E Davi percebe que o leão faz exatamente aquilo que ele estava fazendo, vai se espreirando, vai se esgueirando, porque a corça, se perceber a presença do predador, ela é muito ágil, ela tem uma velocidade incrível. Um leão não consegue pegar uma corça em uma corrida, porém a corça é mais veloz que o leão, mas o leão tem mais resistência física do que a corça.
Davi sabe que aquele leão vai pegar aquela corça de uma forma ou de outra, só que a corça pesava mais de 250 quilos, ele não vai conseguir levar ela para casa. Então o leão vai matá-la, vai comer um pedaço dela, vai arrancar um bom pedaço, levar para sua família, e vai sobrar um pedaço daquela carne. Então o rabino diz que Davi começou agora a seguir o leão que seguia a corça. E quando a corça percebe a presença do leão, ela de pé, num salto, corre. E quando ela corre, o leão passa a correr atrás dela. E Davi corre atrás do leão que corre atrás da corça. É claro que em certo momento a corça, o leão vai sumir das vistas de Davi, mas Davi vai ver a pegada e vai ver por onde ele foi. Vai subir pela montanha, descer a montanha. Só que também vai chegar um momento que o leão não vai ver mais a corça, porque ela é mais rápida do que ele. Mas a corça, sendo rápida, ela deixa pelo meio do caminho um cheiro. O cheiro do medo. Todo animal, quando tem medo, ele libera uma enzima, inclusive o ser humano. Alguém aqui já teve muito medo e transpirou? Eu me lembro que o meu avô, ele era mansador de burro, e eu era criança, e ele me botou em cima de um cavalo. Aquilo não era um cavalo, aquele animal parecia o pangaré daquele cavalinho, aquele pé de pano do pica-pau. Lembra do pica-pau? O pica-pau não tinha um cavalo barrigudo? Era aquilo lá. Eu sentei em cima daquele cavalo. Meu avô deu um tapa no bumbum do cavalo, que ele saiu correndo. Quando o cavalo percebeu que eu estava com medo, aquela porcaria daquele pangaré achava que era um manga larga. Ele correu comigo até que ele me jogou em cima de um pé de café. Eu caí todo estrupiado no chão. Lá vem meu avô: ê, medroso. Não foi medo não, avô, foi desequilíbrio. Foi medroso, até o cavalo sabe que você tem medo. Meu avô não sabia ler nem escrever. Eu disse: como é que o senhor sabe que o cavalo sabia que eu tinha medo? Ele disse: você deixou o cheiro do medo. Mais tarde, estudando a ciência, eu descobri que 2 animais sentem cheiro do medo: cavalo e cachorro. Alguém aqui já teve a triste experiência de passar perto de um chihuahua? Aquele trequinho parece um rato. Ele começa a latir. Se você demonstrar medo, ele não para nunca mais, porque ele se sente um pitbull. Porque a pessoa com medo libera uma enzima que é o cheiro do medo. O rabino diz que a corça, quando ela corre de medo, o coração acelerado, ela começa a transpirar. O leão não precisa mais ver a corça, basta o leão sentir o cheiro do suor dela. Ela deixa um cheiro invisível. E aí o rabino diz que Davi corre atrás do leão, que está correndo atrás da corça, e o leão se perde da corça, mas continua correndo, sobe a montanha, desce a montanha, até que de repente, quando Davi chega próximo ao leão, já a uma certa distância, ele percebe que o leão está parado exatamente na frente de um ribeiro de águas. O leão está parado na frente de um ribeiro. O leão olha para a esquerda, olha para a direita, tenta puxar o cheiro da corça, o cheiro do medo, e o leão não consegue mais sentir o cheiro do medo, nem o cheiro da corça. Ele perdeu o faro, a corça desapareceu. Davi está observando do alto de uma montanha, e ele percebe que o leão vai escolher um lado para ir, apenas por instinto, e o leão sai dali. Davi, então cansado, se aproxima do ribeiro, e o rabino diz que quando Davi foi beber água, ele escutou um barulho em uma moita que ali estava. E quando o Davi olha a moita, de trás da moita levanta uma corça. A corça que ele estava correndo atrás dela. Só que com um detalhe: a corça está toda molhada. Ela sai de trás da moita e ela se chacoalha por inteira. E quando ela se chacoalha, ela joga água para todo e quanto é canto. Davi, ao invés de matar a corça, se emociona e eterniza a corça com um salmo. Ele senta lá numa pedra e diz: eu entendi o que aconteceu com a corça. A corça está igual a mim, fugindo dos meus problemas, fugindo de um inimigo extremamente violento. E não dá para fugir do inimigo porque o medo atrai ele. Mas a corça encontrou águas tranquilas. Ela não estava com sede, ela não foi ali para beber água. Quando ela viu águas tranquilas, ela entrou nas águas. Ela entrou até mergulhar nas águas. E depois que ela mergulhou nas águas, todo o suor com o cheiro do medo foi levado pelas correntezas. A água levou o medo, a água levou o cheiro, a água levou a ansiedade, a água levou a angústia, a água levou a tristeza.
A corça sai dali agora com uma capa, como se fosse um manto de invisibilidade feito de águas, e ela se esconde atrás da moita. Veja, o leão estava a quilômetros da corça e sabia para onde ela ia pelo cheiro. Agora ele está do lado dela e não a enxerga, porque a corça ficou invisível. E o que tornou ela invisível? As águas tranquilas. Aí Davi dá um grito: assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. O pastor disse que era para transformar esse momento de palestra em culto, então estou tentando transformar isso em culto. Jesus não te trouxe aqui apenas para ouvir sobre política. Ele usou isso como isca, porque o meu Deus é muito sábio. Você pode não acreditar no que eu estou falando, mas tem pessoas que vieram aqui hoje porque não tem um lugar melhor para ir. Foram arrastadas para essa igreja hoje por causa das suas lutas e dificuldades. Não sei se você percebeu, teve vezes aqui que a igreja toda deu glória a Deus, quando o Nicolas falou, quando os cantores cantaram, e a pessoa do seu lado não abriu a boca dela nem para respirar. Algum crente pentecostal desavisado pode até dizer também: essa pessoa é fria, gelada. Não, não é fria, não é gelada. É que só Deus sabe da sua fuga. Só Deus sabe como tem sido difícil ser você. Só Deus sabe o que você passa dentro da sua casa. Vir para a igreja hoje foi uma fuga daquele lar desequilibrado, mesmo sendo um lar de crentes, mesmo sendo um lar com pessoas que dizem temer a Deus, mas ainda são pessoas. Tem pessoas aqui que estão com a sua família destruída. Tem moças que estão aqui dentro que foram abusadas dos seus pais, dos seus parentes, dos seus vizinhos. Tem rapazes aqui que estão sem nenhum norte na vida, porque estão com problema de descontrole na sua própria sexualidade. Tem pessoas aqui que perderam o emprego. Tem pessoas que vieram aqui a essa igreja hoje porque não tinha um lugar melhor para ir. Vieram, se falasse para você ir para um culto, você não ia, de tão desanimado que você estava. Mas alguém disse: vamos lá ouvir uma palestra. A sabedoria do meu Deus foi tão grande que fisgou você com essa palestra. Aí agora ele está usando o velho pregador para dizer para você: há uma esperança para você. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Há uma esperança para você. Onde está a esperança, pastor? A esperança está no mergulho nessa noite. Mergulha nas águas tranquilas nessa noite. Aqui já não é mais uma igreja, estamos aqui em um rio de águas vivas. Estamos aqui em um ribeiro de águas tranquilas. Você está arrepiado agora. Tem gente chorando aqui, eu estou vendo gente chorar daqui de cima. O que é isso, pastor? São as águas se movimentando. Você veio cansado até aqui, Jesus está dizendo: as águas vão levar o seu medo embora. Essas águas, esse mover do Espírito Santo vai arrancar os traumas da sua alma. O leão vai te procurar e não vai te achar. O leão vai voltar para os quintos dos infernos, dizendo assim: não encontrei a minha presa. E o Senhor vai eternizar a sua história em um livro, dizendo: houve um antes e um depois desta noite. Até antes dessa noite ela queria morrer, matar alguém ou se matar. Depois dessa noite Deus plantará um sonho dentro da sua alma tão forte. Deus vai te dar um destino tão grandioso que quem viver verá, para ver onde Deus vai te colocar. Alguém acredita nessas coisas? Então levante a mão direita para o céu comigo e chacoalhe ela. Olha, tem gente que nem para me obedecer presta. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado e agarre a pessoa para mim, por favor, com carinho e respeito. Se ela achar ruim, fala: ó, o médico falou para não contrariar o velho pregador ali. Agarra o ombro da pessoa, sacode ela agora até ela ficar irritada. Não, com vontade, sacode, irrita ela. Pastor, mas é minha sogra. Aproveita, sacode, irrita e diga para ela: Deus te trouxe aqui. Não, mais alto: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a pessoa, diga: para isso. Deus te trouxe hoje aqui para te dar um sacode. Ele está sacudindo a sua cidadania, mas também está sacudindo a sua alma, a sua família, o seu ministério, a sua história. Vai haver um reboliço na sua vida depois desta noite. Vai haver algo extraordinário acontecendo. Nicolas foi profeta. Nicolas disse aqui que houve um tempo em que ele estava lá fazendo a faculdade, sem um norte na vida, ou talvez sem uma perspectiva, não sabia o que Deus tinha para ele. Olha onde hoje está o Nicolas. O Deus que virou a vida dele do avesso, que virou a minha vida do avesso. Afinal de contas, eu já fui cortador de cana de açúcar, já apanhei laranja, algodão, café. Dividia 2 cômodos da minha casa com 12 pessoas. Eu não tenho nem nome de pai no meu documento de nascimento. Sou o famoso filho bastardo. Improvável. Tinha tudo para não ter nada na vida, ser o homem mais terrível da história. Com 12 anos de idade eu estava viciado em cocaína, para você ter uma ideia. Eu tinha tudo para não ter nada na vida. Mas olha o que Deus foi capaz de fazer na minha história.
Deus me deu um ministério, pastor Abinair, muito parecido com o de Samuel. O profeta Samuel era profeta, sacerdote e juiz. Eu sou sacerdote na igreja que eu pastorei um ministério. Eu sou profeta aqui nesta noite. E lá em Brasília, atuo para criar leis, e às vezes em algumas comissões eu presido como juiz. Deus ainda escolhe homens e mulheres. A vida não vai terminar do jeito que você está pensando. Não me interessa quantos processos ou quantos projetos malignos o diabo fez para destruir você. Deus te trouxe hoje à noite aqui para te dizer assim: olha o que eu faço com o projeto do diabo na sua vida. O Senhor reescreverá a sua história nessa noite. Eu termino contando uma história. Eu era garoto, era dia das crianças, e eu era guarda-mirim na minha cidade. Eu usava uniforme de guardinha. E na inauguração do clube lá do centro de lazer, numa periferia, feito pelo prefeito Edgar Bellini, como era meu aniversário, porque eu nasci no dia 12 de outubro, a tropa falou com o policial que cuidava da gente, disse: hoje é aniversário do Feliciano. E aí o soldado que cuidava da tropa disse: olha, você ganhou de presente o direito de, depois do almoço, participar aqui desse clube. E eu consegui um short, e olhei para aquela piscina, uma piscina olímpica, feita no bairro mais pobre da cidade. Cabia 100 pessoas. Disse: ali é hoje que eu vou me acabar. E quando eu cheguei para entrar, tinha uma fila de 500 crianças. 500 crianças de periferia, nariz escorrendo, os piolhos brigando aqui da cabeça por ocupar lugar, aquelas pereba na perna. Vocês falam pereba aqui em Goiás também? Aquelas feridas abertas, aqueles dedão daquele jeito, cheio de frieira. 500 crianças, e eu no meio delas. Quando abriram a piscina, 500 crianças, aquilo parecia um inferno, de tanta gente num lugar tão pequeno. Aí eu percebi que tinha um lugar da piscina que tinha pouca gente, que era o lugar mais fundo. Eu falei: ali, eu acho que eu consegui ficar melhor ali. E como eu sabia nadar um pouquinho melhor, disse: lá que eu vou ficar. E eu pulei lá naquele lugar que era mais fundo. Eu me lembro que quando eu pulei, eu comecei a dar uns mergulhos. Depois de uns 3, 4 exercícios, eu consegui ficar lá embaixo, no fundo da piscina, parado assim como um pássaro, né? Paralisado. Um momento de paz, de calmaria. Alguém já fez isso aqui? Alguém já entrou no fundo de uma piscina? Não, é tudo assembleia. Na assembleia não vai na piscina, assembleia não vai em praia. Ô hipócrita, deixa eu perguntar, alguém já mergulhou aqui? Ah, melhorou um bocado. Pois bem, eu mergulhei lá no fundo e fiquei paralisado lá. Na minha época tinha uma série da televisão chamada O Homem do Fundo do Mar. Alguém é dessa época? Opa, tem uns velhinhos aí. Pois, O Homem do Fundo do Mar. O nome dele era Mark e o meu era Marco. Tinha tudo a ver. E eu encarnei o Mark. E eu lembro que depois que eu estava lá mergulhando lá embaixo, eu levantava. Quando eu saía aqui em cima, a molecada quebrando tudo, eu voltava lá para o fundo da água. Olha o que é cabeça de criança. Quando eu desci, pela última vez que eu mergulhei, eu lembrei de um filme que eu tinha assistido bem aquela semana, chamava-se Platoon. Quem aqui assistiu Platoon? Nossa, meu Deus do céu, ninguém assistiu Platoon? O senhor assistiu Platoon, pastor? Também não. Ninguém aqui, pelo menos o Samuel aqui assistiu Platoon. Platoon é um ícone dos filmes de guerra, baseado na guerra dos americanos com o Vietnã, né, contra os Vietcongs. Tem uma cena que é épica do filme, Vitor Hugo. A cena é poderosa demais. A cena mostra assim, soldados dos Vietcongs lá do Vietnã, correndo atrás dos americanos. Um americano consegue fugir deles e vê uma lagoa, e ele percebe que está vindo os Vietcongs. Então esse americano pula dentro da água, e lá dentro da água ele fica com a arma em punho, parecendo a lá Bolsonaro, a arminha assim apontada. Ele segura aquela metralhadora aqui dentro da água, e ele fica olhando pela flor da água. E os Vietcongs ficam aqui na beira da lagoa, fumando, batendo papo. E pense num homem que tem fôlego. Eu acho que ele prendeu fôlego uns 5, 6 minutos. Quando os homens que estavam na flor da água, que desperceberam, ou perderam a habilidade de olhar para os lados, esse americano levanta. Mas ele levanta em slow motion. Ele levanta em câmera lenta. Ele já levanta com a arma aqui. Quando ele sai da água, ele começa. Ele derruba todos os inimigos. E ele é um herói. Eu, moleque da vila, dentro da piscina, lembrei da cena do Platoon. Coloquei a arma em punho e falei: vou levantar em câmera lenta. E fui saindo de dentro da água. Saiu o cabelo, saiu a testa,
saiu os olhos, saiu o nariz. Quando saiu a boca e eu fui apontar a arma, na minha frente flutuou um cocô. Mas era um cocôzão. Tinha uns grãos de feijão. Quando eu vi aquele cocôzão, instantaneamente, eu que já estava com a cabeça toda fora da água, fiz assim, ó. Pergunte, o que o senhor fez, pastor? Eu mergulhei. Eu fiz de propósito isso, porque tem momentos na vida que a única coisa que resta pra gente é mergulhar. Mergulha, se esconde, sai do foco. Essa história de que é melhor ser um herói morto do que um covarde vivo é para filme de faroeste. Às vezes, por sabedoria, você tem que se fazer de louco, sair babando como fez Davi, ou como Paulo, me fiz de tolo para ganhar os tolos. Às vezes nós não temos força para enfrentar tudo que vem pela frente. Às vezes a gente precisa recuar, pegar impulso, para depois dar um salto maior para frente. Você precisa ceder. Procure um profissional de saúde mental. Não é vergonha. Procure um psicólogo. De preferência alguém que tem uma fé em Cristo. Ele nem vai poder te falar direito, porque até isso hoje pode fazer o psicólogo no Brasil perder o direito de clinicar. Mas procure saber a índole dele. Depois disso, se apegue à sua família. Ou melhor, família, note os sinais e se apegue à pessoa. E aí então, traga a pessoa a um culto. Essas 3 coisas podem salvar a vida dela. Não queira ser forte, porque não há ser humano que suporte uma crise na alma. Eu, Marco Feliciano, já preguei em quase 4.600 e poucos municípios do Brasil, quase 100 países do mundo, há mais de 30 anos no púlpito. Já desisti de viver muitas vezes, já tentei o suicídio. Como assim, pastor? Sim, eu sou um ser humano. Tem dias que não dá para aguentar um tranco. Tem dias que, se a gente não tiver onde a gente se apoiar, a gente vai embora. Está na hora de você voltar a viver. Eu vou pedir que todos inclinem a cabeça. Incline a cabeça. É com você que Deus está falando, moço. É com você, moça. Eu enterrei o meu co-pastor, meu filho na fé, menino que eu ungia pastor de 33 anos de idade. Pregou uma mensagem linda no culto, no domingo, que o céu desceu. Na terça-feira ele subiu numa ponte de 100 metros de altura e se jogou. Espero que ninguém aqui tenha que algum dia fazer o velório de um pastor que se suicidou. A gente não sabe o que falar na beira do caixão. Eu olhava para o caixão e ficava com a minha mente questionando o rapaz que está morto, brigando com ele, dizendo: por que você não me procurou? Por que você não me contou? O que te afligia? Ah, mas eu sou pastor, eu sou o chefe da casa, eu sou a diretora do círculo de oração, eu sou o líder da banda, eu sou... Você é um ser humano, criatura. E não dá para encarar tudo na vida. Jesus tem um abraço para te dar aqui nessa noite. Eu vou fazer um convite. Não sei se você vai ter coragem, mas eu, como profeta, não posso deixar de fazê-lo. Eu queria orar aqui na frente do altar.
só com gente que não está aguentando mais, só com quem tem perdido tudo. A vida tem sido assim, um ciclo de miséria, de derrota. Eu quero orar com quem enterrou um filho. Fique aqui de frente para mim. Eu quero orar com quem perdeu um casamento. Eu quero orar com quem está perdendo a família. Eu quero orar com quem está perdendo a empresa. Eu quero orar com quem está perdendo a sua autoestima. Vem. Vem. Pastor, eu estou na galeria, o senhor me espera? Espero. Pastor, eu não sou crente. Vem, amigo. Me deixa orar com você. Pode vir chorando mesmo. Tem águas tranquilas à sua espera. A igreja vai ficar de pé. Chegue mais perto de mim. Chegue mais perto. Você que não está conseguindo conviver com seus pais. Você que não está conseguindo entender o que é a sua própria vida, vem. O nosso Deus tem vários nomes da Bíblia, mas um deles é Jeová Jiré, o Deus da providência. Ele deixou na sua palavra promessas, uma delas é essa: que o fogo não vai queimar a gente, nem a água vai afogar a gente. Vem. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Ei, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver. Canta, igreja. Venha o que vier. Aleluia. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, aleluia. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A igreja orando, Jesus está tocando, Jesus está libertando corações. Enche esta casa, Senhor, com a sua presença. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Ramanasui andorobagasi, Narabashui andorobacantorom, irás prover de novo.
Senhor, nós oramos nesse momento. Os que estão nas cadeiras, na galeria, no altar, vão estender as mãos para cá, porque estão bem, estão com a alma sarada. Mas esses que estão aqui na frente estão com a alma arrebentada. Só o Senhor sabe o vale que a sua filha e o seu filho estão passando, o vazio, a angústia, a dura realidade de existir num mundo injusto. Só o Senhor sabe o que eles perderam, estão perdendo e ainda estão por perder. Só o Senhor sabe, ó Deus, o vale no qual eles entraram. Só o Senhor sabe, Senhor, dentro da caverna em que eles estão, e não há luz lá dentro. Mas esta noite, a sua provisão divina, a sua manifestação divina se aproximou aqui desta linda catedral. Senhor, eu faço um pedido: onde houver alguém batizado com o Espírito Santo aqui dentro, que esses crentes ativem o seu modo profético e comecem a orar na língua dos anjos, porque eu ouço aqui em cima de nós, Pai, barulho de espadas. Anjos e demônios estão nos céus aqui de Goiânia. Senhor, há uma guerra. Demônios estavam com projeto de morte, a morte está cedendo para a vida. Alguns que estavam aqui, Senhor, estavam com os dias contados. Agora o dia deles, ó Deus, será longevo. Nós estamos orando agora para que seja quebrada toda a obra de feitiçaria. Eu disse, ó Deus, que a depressão não é do diabo, mas o diabo potencializa. Então eu ordeno esses espíritos malignos que soltem a mente dos meus irmãos. Vai embora, Maria Mulambo. Vai embora, Exu Caveira, mestre de cemitério. Não me importa qual foi o tamanho da frustração, nem o pacto feito. O que me importa é o que está escrito: que toda maldição foi quebrada na cruz de Jesus de Nazaré, pelo sangue de Jesus. Seja liberta a sua alma, seja liberta a sua família, seja liberta os seus negócios. Pai, levanta uma muralha de fogo aqui ao redor dessas pessoas que estão na minha frente, e fecha a boca da sepultura. Fecha, Senhor, esse estado de tristeza, de malignidade, de maldade, e que desça sobre eles um tempo de milagre, um tempo de mistério. Como profeta de Deus, eu profetizo que o melhor tempo da sua vida está chegando, e só quem crê, diga: eu creio. Todos, levante a mão direita para o céu comigo, principalmente os que vieram na frente, mão direita aberta, e diga comigo: em nome de Jesus. Não, mais alto: em nome de Jesus. Todos os demônios que destruíram os meus sonhos, potencializaram a minha depressão, roubaram a minha família, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. Isso se chama ato profético. Vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. No 3, vamos jogar no chão e vamos pisar com vontade. E aí, para se cumprir o ato profético, você vai precisar abraçar uma ou duas pessoas, porque está escrito em Mateus capítulo 16 que quando 2 entre vós concordam sobre algum assunto, lá no céu é aceito também. Você vai jogar no chão, pisar em cima e vai abraçar 2 pessoas e vai dizer para elas: o melhor tempo da minha vida está chegando, porque eu mergulhei nas águas do Senhor, e o mistério do milagre está se aproximando da sua vida. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, a sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o que vai acontecer na sua vida até dezembro desse ano. 2,5, a cidade de Goiânia será chamada de capital da cura da alma. 2,75, esse santuário foi transformado no hospital do céu. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace 2 pessoas e profetize sobre elas. Ele vem me buscar, e com
Messias aguardado, Ele vem me buscar. Para encerrar, Roberto, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Vai, Goiânia! Mas a igreja será arrebatada. Esta é a igreja do arrebatamento. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. No piscar de olhos acontecerá. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Vou mandar um recado para o diabo. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Amém? Murche a barriga e estufe o peito. Olhe nos olhos da criatura que está do seu lado. Se o olho dela não estiver vermelho, enfia o dedo no olho dela, por favor. Diga, você entendeu? Há um milagre para a sua vida agora no final dessa reunião. Vou pedir que todos fechem os olhos mais um minutinho, só um minutinho. Será que tem alguém entre nós que há muito tempo não entrava em uma igreja? Já foi filho, se afastou por angústia, por tristeza, se afastou porque quem deveria te proteger te machucou. Aí você disse, nunca mais entro numa igreja. Aí veio hoje para palestra política. Ó, como Deus é sábio. Aí Deus disse, uso isso, ele vem, ela vem, e eu trago eles de volta. Você percebeu que você só pensa em morrer, matar ou se matar? Por quê, pastor? Porque quando você foi excluído daquela igreja onde você congregava, o seu nome foi riscado do livro da vida. Está escrito em Mateus 16. Quando dois de vós desligarem na terra, também é desligado no céu. Se você tiver coragem de devolver a sua vida para Jesus hoje, saindo do seu lugar e vindo aqui na frente desse altar, eu vou orar para Jesus devolver para você tudo que foi roubado. E Deus vai mudar a sua história, vai mover a sua história. Cada uma das promessas que Ele te fez serão resgatadas. Mas tem que ir aí na frente, pastor? Precisa, porque a Bíblia diz que você tem que confessar. Se você sair do seu lugar e vier aqui na frente agora, devolver a sua vida para Jesus, eu vou orar para Jesus mudar a sua história. Enquanto você se ajusta, pensa, já tem gente vindo, fecha os olhos. Pastor, eu não sou evangélico, mas você é amigo, é parente de evangélicos. Você sempre diz, quando Deus me chamar eu vou, pastor. Olha o que você está sentindo aí, está com a perna bamba, o seu coração está batendo forte, você está chorando. Isso é Deus chamando você. Você deixou em casa seu pai na cachaça, sua mãe depressiva, os seus filhos nas drogas. Sua vida está sem rumo. Você está com um quadro de depressão. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir aqui entregar sua vida para Jesus, nós vamos orar por você. Olha, eu já tenho uma pessoa aqui e parece que está chegando mais uma aqui. Eu já tenho duas pessoas. A igreja de olhos fechados orando. Orando. Tem mais alguém? Tem mais alguém? A igreja orando. Eu estou vendo pessoas descerem, mas eu não sei se elas estão vindo para cá, se estão indo para o banco. Está vindo? Você está vindo para Jesus? Está vindo chorando. Você também está vindo para Jesus? Está vindo chorando. Vem aqui à frente, chegue mais perto. Vem, rapaz. Vem, vem. Isso.
Jesus está salvando, a igreja está em silêncio, mas o céu está fazendo festa. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Aleluia. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Cadê você? Mais alguém? A porta vai fechar. Tá vindo gente lá de trás. 2 pessoas chorando, traga elas. Cadê a igreja? Pelo menos cante. E me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Mais alguém? Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. A igreja estende as mãos para cá. Quando terminarmos a oração, tem um grupo de apoio, pastor, que vai dar apoio a eles. A igreja estende as mãos para cá. Vocês que vieram à frente, coloquem a mão no coração. Jesus, essas vidas são suas, e nós oramos agora para que todo o mal seja quebrado, para que todos os pecados sejam perdoados, para que o nome deles sejam escritos no livro da vida, para que toda maldição seja quebrada. Não importa se é uma maldição herdada ou adquirida, sejam as maldições quebradas. Que eles recebam um renovo e um revestimento com o teu sangue, e que o seu anjo acampe ao redor deles a partir desta hora. Quando voltarem para casa, que voltem escoltados, e que no próximo culto dessa igreja eles estejam aqui presentes. Nós declaramos a salvação deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: alguém dá um abraço neles?